Tem muita gente que só assiste o anime de DanMachi e não sabe muitas coisas bem, como por exemplo que o anime corta muitas cenas da light novel, inclusive cenas bem importantes para o desenvolvimento futuro foram cortados, e nisso tem a segunda temporada de Dungeon Eye, onde o volume 8 foi totalmente cortado e apenas o capítulo 6 do volume chegou a ser adaptado, o que é bem chato para falar a verdade. Então nesse vídeo eu vou resumir o volume 8 para vocês e eu espero que vocês gostem. E aproveita que está aqui e deixa aquele like, se inscreve aqui se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e lançamentos e aproveita para assistir os outros vídeos do canal que tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar, meus amigos. Prólogo: o avanço do Deus da Guerra. A leste de Horário, Ares e seu exército marchavam em direção à cidade para iniciar mais uma guerra com eles. Mas mesmo com a guerra iminente, o povo da cidade estava tranquilo, não tinha nada com que se preocupar porque os aventureiros de Horário eram os mais fortes do mundo inteiro por conta da dungeon. Logo o exército de levels 1 a 3 de Ares nunca seria nada comparado a eles. E na verdade essas guerras com Hakia eram lucrativas para Horário, porque eles apenas machucavam os soldados e não matavam eles. Isso fazia com que as farmácias da cidade pudessem vender produtos, poções, as paradas e lucrar ainda mais em cima de Hakia, o que era stonks. O Ares em sua tenda tinha seus relatórios sobre Horário amassando seu exército e ficando nervoso. Já em outro lugar, o Hermes até pensou em mandar o Bel para a guerra, mas quando ele lembrou que a Freya mataria ele se ele fizesse isso, ele desiste disso. Já agora, no meio do campo de batalha, a Aiza, a Rivera e o Beth faziam os soldados de Hakia correrem de medo só por aparecer no campo, porque os caras, você sabe o que é monstro. Capítulo 1: uma canção de amor para um certo deus da guerra. Mikoto se lembrava de seu passado, onde ela era uma criança e estava embaixo de uma árvore, e pergunta para o Taki Mikazuchi por que ela não tinha paz, porque não era raro ver órfãos no Oriente, porque lá tinha muitas guerras, tinha os monstros, as doenças, então não era comum isso, mas não tinha como uma criança saber, já que ela era muito pequena e inocente. Ele diz que os pais dela foram para o céu, mas que ela não estava sozinha, e ele então pede para que ela se tornasse sua filha, prometendo sim dar uma fauna a ela daqui a alguns anos, e isso faz com que ela se sentisse acolhida por ele. E logo depois disso, ele faz tudo que ela queria ter feito com seus pais, com ela, só que dessa vez com o Oka e a Shigusa juntos, porque era um trio de órfãos. Ali o Taki se tornou o pai dela, e ela começou a ter um amor paternal por ele, só que esse amor com o tempo foi se tornando algo mais romântico, e todos nós sabemos. Logo, Mikoto acorda de seu sonho e vê a Haruhime ao lado dela, já que elas dividiam um quarto. Depois disso ela desce e faz o café da manhã junto com todo mundo, e ela é altamente elogiada porque ela cozinha muito bem. Naquela tarde a família toda foi pra dungeon, porque a Lily ia ensinar algumas coisas de suporte para a Haruhime, que ainda era uma novata na família, e depois de voltar da masmorra, a família do Taki, que estava de guarda na mansão da família Esha, é liberada do seu dever e a Mikoto tenta dar a ele um saco de dinheiro para enviar ao Oriente Médio, já que eles sempre fizeram isso, que eles foram para o Horário com o intuito de mandar dinheiro para o orfanato de onde eles vieram, só que ele recusa o dinheiro dela porque agora ela é da família Esha, ela devia usar o dinheiro dela para ela e seus amigos. Ela fica triste com isso, mas logo ele lembra ela de que mesmo em famílias diferentes, ela ainda é uma das filhas dele, e que a fauna que ele deu a ela ainda não sumiu completamente de suas costas, sempre vai ter um pedaço dela lá e que não era para se preocupar com isso. Logo assim que ele vai embora, a Shikusa chega para falar sobre o presente de aniversário do deus, já que o aniversário dele estava chegando logo. Depois de alguns dias, a Mikoto, o Bel e o Elf saem para ir atrás de um presente e acabam por pegar a receita de um bolo do bar da Mia. Ela também compra o bolo para poder ir testando, né? E no caminho de volta, a Mikoto vê o Taki Mikazuchi se dando bem com muitas mulheres e fazendo todas elas corarem, mesmo que fosse sem querer. E isso deixou ela irritadaça ao ponto de jogar um bolo na cara dele e chamar ele de gigolô. Ela foi além. Mais tarde naquele dia, o Taki visitou Miyaha para falar sobre isso e as filhas do Miyaha já ficaram insatisfeitas sobre como esses deuses homens podem ser tão ignorantes sobre mulheres. Elas ficam nervosas e é claro que elas saem. No dia seguinte, a Mikoto fez um bolo de aniversário e foi entregar na casa do Taki Mikazuchi, e ela ficou surpresa ao ver todos os membros da família dele lá junto de Haruhime. Logo ela descobre que não era o aniversário só dele, e sim também uma festa de despedida para ela ao mesmo tempo. Mesmo sem saber porquê, o Taki se desculpa por ter irritado ela e ela decide confessar seus sentimentos para ele. E ela começa:
mas ele interrompe ela dando um presente para a garota, que era um par de espadas curtas, onde agora ela recebeu a Shizan preta, mas ela só iria receber a outra, Tenka branca, quando voltasse para a família do Taki em 1 ano. E logo ela decidiu que iria se confessar assim que voltasse para sua família. Alguns dias depois, a Mikoto estava treinando no quintal de casa, enquanto a Nasa, o Bell e o Elf comentavam sobre o mal-entendido que essas espadas causariam, já que isso era praticamente um pedido de casamento e Deus não sabia disso. Deuses. Capítulo 2. A proposta de casamento do Palum. Fora de horário, Loki e Finn conversavam sobre a guerra e Finn deduz que Ares provavelmente vai tentar alguma coisa dentro de horário e que talvez estivesse relacionado ao Elf ser um Krutzo. Logo ele decide voltar para a cidade com parte de sua família, mas deixar as bandeiras lá fora para os inimigos pensarem que eles ainda estão em guarda. Uma certa manhã, a Lily vai até a loja do gnomo onde ela costumava ficar quando ela fugia da família Soma. Isso era uma coisa que ela já fazia frequentemente hoje em dia. E depois que ela sai de lá para ir para a dungeon, ele começa a pensar em como hoje em dia ela é capaz de sorrir. Porque ele sempre soube que a pequena elfa, o pequeno elfo e as outras bestas que iam até lá com itens roubados era ela, porque afinal ele é um espírito, ele conseguia ver através da magia Cinderella dela e ele fica feliz em ver que ela superou isso. Naquela noite, a Lily teve seu status atualizado e ficou triste com seu pequeno crescimento, e pergunta por que o status dela é visível assim, e é quando a Asha descobre que existe como deixar o status de seus filhos, e é uma coisa que muita gente não sabe, e que sim, sabe porque a Ais, o Beth, as Amazonas, um monte de gente não tem status nas costas quando a gente vê eles, é porque ficam trancados porque os deuses trancam, e a Asha só descobriu isso. E depois disso, vendo as folhas de status de todo mundo, ela percebe que o crescimento do Bell é muito anormal comparado com todo mundo. Logo, todos se juntam para se livrar do garoto e começar a interrogar a deusa por isso. Depois de ser muito pressionada, a Asha conta a todos sobre a habilidade Liaris Freeze de Bell e deixa todos eles chocados, mas principalmente a Lily por descobrir os sentimentos dele por Ais Wallenstein. Quando ela pergunta sobre, a Asha jura que vai fazer ele se apaixonar por ela algum dia, e a Haruhime diz que está perfeitamente bem em ser sua amante. Cedo na manhã no dia seguinte, a Lily vê o Bell treinando e fica triste ao se lembrar de que ele gosta da Ais e que ele se esforça tanto por ela. E ela ficou perturbada com isso até quando eles foram para a dungeon, o que era muito anormal para ela. Logo, acaba o dia e eles voltam da dungeon, mas o Bell não volta para casa com eles e sim vai se reportar para Aina. Depois disso, no caminho de volta, ele encontra Finn e o Palum chama ele para um café. Lá, o Finn fala para Bell que quer pedir a Lily em casamento, e ele fala sobre a história dos Paluns e da deusa Fianna. Ele diz que a Lily tem a bravura que ele procurava em sua noiva, e ele pede que Bell dê o recado para ela. E mais tarde naquele dia, o Bell contou a ela sobre tudo que o Finn falou e ela pergunta o que ele achava disso. Mas ela logo fica irritada porque o garoto é muito indeciso e não consegue se decidir com uma opinião formada. Então ela sai de casa imediatamente e passa a noite na loja do gnomo, indignada. E enquanto isso, o Finn informava a Riveria que sairia no dia seguinte, deixando ela surpresa, já que ele nunca foi tão agressivo em encontrar uma esposa antes, e ele diz que poderia morrer a qualquer momento antes de realizar seu objetivo, e ele não queria que isso acontecesse. No dia seguinte, uma Lily muito confusa com seus sentimentos acaba indo encontrar Finn, onde ele diz que ao ver o incidente do Minotauro, a bravura que ela demonstrou para salvar o Bell, mesmo que ela fosse fraca, foi o suficiente para fazer ele se apaixonar. E mesmo que ela tentasse fazer ele repensar a ideia, ele não cedia. Ele continuava a bater que a bravura dela era o que importava. Ele diz que seu alias é o Braver porque ele mesmo negociou isso com a Loki e nada mais importa. A Lily logo se lembra de seus sentimentos pelo Bell e ela rejeita o Finn, dizendo a ele que ela queria ser a suporte do garoto pelo resto de sua vida. O Finn aceita seus sentimentos e fica grato por ela prometer apresentar a ele outra Palum quando tivesse a chance. E enquanto isso, na casa da família Loki, a Tione escutou a conversa sobre Finn estar indo em uma reunião de casamento. Deu ruim. E também, na casa do Bell, ele estava muito pensativo sobre isso e a Asha dá aquele empurrão final falando: vai lá e faz o que você tem que fazer. E aí ele chega até lá para interromper a reunião, onde o Finn decide que ele queria se divertir um pouquinho com o garoto. Ele disse que eles estavam noivos e que ele não tinha determinação suficiente para se intrometer nisso. E logo a Lily percebe que o Finn estava tentando extrair do Bell seus sentimentos verdadeiros para ajudar ela. Depois de uma discussão acalorada, onde o Finn estava se divertindo muito,
chegou a Tione cercada por uma aura negra que fez com que o Finn fugisse o mais rápido possível e a Tione com certeza perseguiu ele até não dar mais. Galera, não é fácil pra ninguém não. O Bell e a Lily se desculpam um com o outro e o Bell diz que a Lily é como sua irmã mais nova e ela pede que ele se abaixe, e quando ele faz isso ela sussurra no seu ouvido de uma maneira seduzente, fazendo ele perceber que ela sim é mais velha do que ele, e ele fica vermelho e sai correndo, deixando ela feliz por saber que ele é fraco a mulheres mais velhas. Capítulo 3. Uma canção de amor para uma certa deusa da forja. Em uma sala, dois homens discutiam a missão dada a eles por Ares. O mais velho estava relutante em fazer ela, enquanto o mais novo só ligava para recuperar sua antiga glória se eles conseguissem fazer o Elf voltar para Hakia. Em uma filial da família Hefesto, a Tsubaki falava sobre como a deusa não estava forjando porque ela estava triste pelo Elf ter saído de sua família, enquanto a deusa diz que isso é normal e que sempre acontece, e logo ela manda Tsubaki seguir as ordens da guilda. O Elf estava forjando uma katana nova para Mikoto, mas sabia que ainda tinha muito para melhorar. Escutar o metal e sentir o martelo eram coisas que ele ainda não conseguia. Ele termina a lâmina e Mikoto implora em doguesa para ele que ele não dê nomes estranhos, como ele sempre faz, fazendo a arma acabar se chamando de Kotetsu. Ele também entrega os mantos de Golias para Lily Haruhime e diz que não tem um para Bell porque ele quer que o Bell use algo que ele mesmo criou. No dia seguinte, a família Astia, junto da família Taki, vão para a dungeon e acabam sendo pegos em uma luta contra o Monster Rex Golias, onde eles se juntam, mas após a aparição de uma Tsubaki nível 5, a luta acaba rapidamente. O Bell, claro, rejeita todo mundo que estava em Rivra, pedindo para o Elf fazer espadas mágicas, enquanto a Tsubaki fala com o Elf que estava lá para dar uma zombada nele, e ela diz que se ele não fazer espadas mágicas, ela nunca vai conseguir alcançar o nível de Hefesto na forja. Logo, ela consegue quebrar facilmente uma das espadas que ele criou para zombar dele. Quando o grupo voltou para a superfície, todo mundo se separou e uma pessoa encapuzada chama o Elf para um beco. Naquele beco era seu pai, Vilkrutsu. Ele ameaça o Elf e diz que se ele não voltar para Hakia, eles usariam algumas espadas mágicas Krotso que estavam guardadas em Hakia para destruir o horário de dentro, fazendo muitas fatalidades civis. Quando a noite cai e o Elf vai pro galpão, o Bell segue ele até lá, o que faz o Vil chamar 50 companheiros que estavam escondidos, mas logo eles percebem que também tinha gente do lado do Bell, só que nem o Bell sabia disso. A família Hefesto tinha cercado aquele galpão completamente, fazendo com que todos os soldados de Hakia estivessem encurralados. Logo o Bell adivinha que apenas o Vil tinha uma espada verdadeira, mágica Krotso, e os outros tinham apenas algumas espadas comuns que não eram tão fortes assim. E quando o Vil usa sua espada, o Elf usa dele também e faz com que as duas se cancelem em uma explosão. Logo o Elf começa a ter uma briga de socos com seu pai e eles são forçados a parar por Garon Krotso, o avô de Elf. Garon diz que ele está indo contra a missão de forçar o Elf a voltar porque ele sempre se arrependeu de forçar o garoto a fazer espadas mágicas quando ele era uma criança. Ele pergunta se o Elf está realmente determinado a não fazer espadas mágicas e ele aceita a resposta do garoto com um ponto, se entregando à família Hefesto para o horário. Naquela noite, o Elf estava pensativo no telhado do galpão e Hefesto vai até ele, e ele fala sobre a Tsubaki ter falado que ela estava meio triste desde que ele saiu da família, e ela diz que isso é comum, que sempre acontece sempre que qualquer pessoa sai. Logo, ele pergunta se aquela proposta de recompensar ele, caso ele chegasse ao nível dela, ainda estava de pé, e quando ela diz que sim, e ele diz que quer que ela se torne sua mulher, quando esse dia chegasse. Ela ri disso e diz que muitos ferreiros já disseram o mesmo, mas ele deveria encontrar uma mulher humana e formar uma família com ela. Afinal, a mesma deusa era ridicularizada dentre os deuses por ter um rosto desfigurado, sem um dos olhos, e o Elf segura ela, tira seu tapa-olho e diz que mesmo assim amava ela, e que ela deveria tentar ainda mais se quisesse que ele desistisse. E depois disso, a Tsubaki foi forçada a escutar uma Hefesto extremamente apaixonada sobre declarações do Elf. Capítulo 4. O adorável guarda-costas. Um dia na guilda, a Aina e a Misha saem para almoçar, onde elas são paradas por Dormo, um aventureiro que a Aina já foi encarregada e que era um anão. Ele estava apaixonadaço por ela, mas ela achava bem difícil recusar ele, já que ele era tão inocente e puro. O Dormo convida ela para almoçar e ela tenta recusar, mas a Misha, se divertindo muito com aquilo, se oferece para deixar eles dois sozinhos, mas para salvação dela logo chega Luvis, um elfo que também era apaixonado por ela e começa a brigar com o Dormo
ali mesmo, dando espaço para Aina poder fugir dos dois junto com a Misha. E no outro dia, a Aina tinha suas aulas particulares com o Bell, que acabaram bem tarde, e quando ela foi para casa, no caminho, ela sentiu alguém olhando e seguindo ela. Aí ela corre até chegar em casa, mas quando ela chega lá, ela não vê ninguém no caminho. Na manhã seguinte ela conta isso pra Misha e o Bell acaba escutando, onde ele se oferece para ser seu guarda-costas, afinal ela já fez muita coisa por ele. E durante esse tempo que ela foi protegida por ele, ela começou a gostar bastante de passar tempo com o garoto, chegando até mesmo a convidar ele para dentro de sua casa uma ocasião. E aqui foi um dos pontos-chave onde a Aina passou a ficar mais consciente de seus sentimentos pelo Bell, porque na novel, os sentimentos da Aina crescendo pelo Bell são trabalhados bem gradativamente pelo autor, o que eles cortaram tudo no anime, que ficou uma merda, sinceramente, eles cortaram tudo. E a Aina sim, ela passa a se apaixonar pelo Bell no decorrer da novel, e quando ele perde pro Asterios, que é aquela cena que ela vê ele lá embaixo caído, depois de ter perdido a luta, é que ela fala, eu amo ele. Então aqui foi um dos pontos-chave, já que isso que precede o arco dos Xenos. Então pra quem não sabia até agora, sim, a Aina aqui já estava apaixonadaça por ele, só que ela não tinha percebido ainda. E alguns dias depois disso, que o Bell já era guarda-costas dela, ele conseguiu montar uma armadilha para o perseguidor e descobre que quem estava seguindo a Aina eram o Dormo e o Luvis. Mas não por mal, eles estavam sendo enganados pelos seus deuses, que só queriam se divertir com o desespero dos outros, como sempre. E em pânico, o Dormo e o Luvis se declaram para ela e ela rejeita eles falando que namora o garoto Bell. Mais uma na conta, né? E na manhã seguinte, a Aina preocupada com o que fazer, mas quando eles se encontram, eles agem normalmente, o que deixa ela bem feliz. Capítulo 5. O segredo da garota da cidade. Sheer estava cozinhando seus pratos estranhos, como sempre, e ela acaba saindo. Um dia, o Bell foi até a guilda e ele escutou rumores sobre monstros roubando armas de aventureiros, assim como um minotauro negro muito suspeito. No dia seguinte, o Bell foi até o bar encontrar com a Sheer, mas ela não estava lá. E pelo que parece aqui, teve uma época que o Bell pediu para Mikoto fazer o seu almoço no lugar da Sheer, porque ele não queria sobrecarregar a garota. Mas pelo que parece, a Ryu foi até a mansão dele e implorou que ele voltasse a aceitar as refeições da Sheer, porque ela e as garçonetes estavam sendo obrigadas a provar a comida dela agora, e elas não queriam isso. Arunoa diz que a Sheer às vezes some do bar por um tempo e ninguém sabia nada dela, onde ela morava, sua vida privada, ela era um completo mistério no bar, mesmo que todo mundo lhe fosse amigo. O Bell então sai do bar e senta em um banco, que é quando ele vê ela indo até a rua Dédalus. Seguindo ela até lá, ele vê que ela entrou em uma igreja, e quando ele entra atrás dela, 3 crianças aparecem. E essas 3 crianças são as 3 crianças que apareceram na terceira temporada do anime, mas ninguém entendeu quem eram elas, porque o anime não adaptou esse arco no anime. Logo, do nada apareceu 3 crianças que estavam desapontadas com o Bell e a gente nem sabia quem eram elas. Então, só para fixar, o Bell sim conhece elas e se dava bem com as crianças, e é por isso que elas ficaram tristes quando ele fez o que fez. Quando as crianças reconheceram ele, o Litoruruki, elas começaram a fazer um fuzuê que fez a Maria e a Sheer saírem de dentro do orfanato. E a Maria era a dona do orfanato que ficava dentro da igreja. E logo nós fomos apresentados às crianças, que são a Ri, o Rooks e a Fina. O Bell pede desculpas por seguir a Sheer, mas lá eles explicam que a Sheer levava comida para as crianças às vezes, embora elas também não gostassem de comer ela. E depois de um tempo lá, as crianças vão dormir e a Sheer acaba topando em escadas, com o Bell salvando ela. Claro, ela não ia morrer, ela só ia se machucar um pouquinho. E na hora que ele faz isso, que ele segura ela, ele sente um olhar e vê Allen Fromel, o Vanna Freya, em cima de um prédio, olhando para ele com olhos bem afiados. Mais tarde, quando as crianças acordam, elas pedem a ajuda do Bell para achar a origem de um barulho estranho que eles estavam escutando recentemente. E logo o Bell encontra um túnel abaixo da rua Dédalus, e dentro desse túnel ele vê um bárbaro, que é um monstro dos pisos profundos, que é entre o nível 3 e 4, o que é muito incomum. E enquanto o Bell lutava com esse bárbaro, ele percebeu que ele era inteligente igual ao Minotauro que ele derrotou recentemente, e o que também não era comum. Quando uma das crianças joga uma pedra no bárbaro para tentar ajudar o Bell, o bárbaro na hora se volta para Sheer e as crianças para atacar elas, e o Bell não conseguiu reagir a tempo porque foi muito rápido. Mas nisso o Allen aparece e se livra do bárbaro rapidamente. E para complementar, ele ainda xinga o Bell dizendo que ele não era capaz de proteger uma mulher e algumas crianças. O Allen logo acena para Sheer e sai de lá. Na mesma noite, a Freya volta para sua tenda no acampamento fora de horário e Otar relata que o inimigo estava começando a recuar. Em seguida,
o Allen chega na tenda e Freya perguntou como que foi a folga dele. E logo o Allen reclama que a Sheer saiu e ele teve que ficar protegendo ela o dia todo. E ele pergunta por que a Freya não podia mandar a garota parar de fazer isso. A Freya pergunta se o Allen viu a Anya ultimamente e ele responde que não tem mais laços com a sua irmã. O que faz a Freya repreender ele e diz que ela era sua única irmã e ele deveria se dar bem com ela. Capítulo 6. A canção de amor de uma certa deusa. Olha, esse capítulo em específico já foi adaptado em anime, tipo, ele é o único do volume que foi adaptado, que ele é o final da segunda temporada de DanMachi. Então eu não vou resumir com detalhes como os outros, só vou passar por cima assim um resumo rápido para lembrar você do que aconteceu nele, porque eu não tenho saco para fazer um bagulho que já foi adaptado, né? E convenhamos que o tio de Shinto tem que dar umas cansadas, galera. O Bell e a Asha têm uma briga por causa dos sentimentos da Asha, onde ela foge da mansão e é sequestrada pelo Ares. O Bell e a Ais vão atrás dela e eles acabam em um vilarejo escondido, que no passado já foi um aterro dos elfos. E lá no vilarejo, nós descobrimos sobre o ódio profundo da Ais pelo dragão negro. E também vemos a história do ancião e sua deusa. E logo depois da morte do ancião, o Bell e a Asha conversam, onde ele diz que ama ela e quer ficar ao lado dela para sempre. E é claro que é de uma forma maternal e familiar. O Bell nunca viu a Asha com olhos românticos, até o momento pelo menos, né? Claro, nunca sabe o futuro. E lá também o Bell aprende que ele não deve ter medo do amor dos deuses, e sim aceitar ele, porque os deuses são eternos. Além de que também nesse capítulo tem um festival onde o Bell dança com a Asha e a Asha dança com a Ais, e as crianças tudo se divertem, e é isso, é bonitinho esse capítulo. Epílogo. Aniversário. Depois que o Bell, a Asha e a Ais voltam, a guerra acaba rapidamente, com o Ares sendo capturado, onde a Loki diz que não irá mandar ele para o céu por conta de seu país, mas ele deveria liberar todos os soldados que foram capturados de suas faunas. Haki paga a indenização pela guerra e libera os 10.000 soldados capturados, onde todos eles têm seu status selados pelos deuses de horário. Caramba, mano, 10.000 pessoas, imagina o trampo. E lá embaixo, dentro da dungeon, na área chamada de Labirinto da Grande Árvore, uma rachadura se formou na parede, e de lá nasceu um belo monstro, que olha em volta e se pergunta em voz alta onde ela está. E com isso acabamos o volume. Ai, nossa, eu tô cansado, já é a terceira vez que eu gravo isso aqui, papo 10. Para aqueles que não entenderam os títulos, enquanto o capítulo 1 e 3 são as canções de amor para certos deuses, que seria uma forma de declarar a eles, que no caso seria a Mikoto se declarando para o Takemi Kazuchi e o Elf se declarando para Hefesto, enquanto no capítulo 6 é uma canção de amor de uma certa deusa, onde uma deusa se declara, que no caso seria a Asha se declarando para o Bell. Então, enquanto 2 capítulos são canções para, um deles é canção de. Então, só para quem não entendeu, tá aí. E sobre a Mikoto voltar para a família do Take dentro de 1 ano. No anime não foi explicado, mas a Mikoto se converteu para a família Asha para ajudar no jogo de guerra contra a família Apollo, mas dentro de 1 ano ela vai voltar sim para a família do Takemi Kazuchi. Mas fiquem tranquilos, tá, galera? Fiquem tranquilos porque não vai acontecer dentro da série. O Omori já disse que ele planeja terminar todos os acontecimentos da obra no período de 1 ano, mais ou menos. Logo, claro, ele pode acabar mudando isso? Pode. Ele tem o final da obra planejado desde que ele começou a escrever ela, mas não quer dizer que ele possa alterar algumas coisas. Mas caso isso ocorra, o tempo que a Mikoto vai sair da família vai vir ou logo depois dos acontecimentos grandes no final da obra, ou só aconteceria depois que a obra acabasse. Então fiquem tranquilos, porque na série a Mikoto não vai sair da família, isso só vai acontecer bem depois. E esse volume é muito importante, galera. Não achem que ele é só um volumezinho, eles estão andando por aí ou contando histórias antigas, nem nada do tipo. Esse volume introduz o conceito dos Xenos, fala sobre o Knossos, começa a dar pistas sobre essas coisas, além de que também dá muitas pistas sobre quem é Sheer. Ele desenvolve os sentimentos da Aina, da Lily, do Elf, do Bell, da Ashe, da Hefesto. Ele mostra o ódio que a Ais sente pelo Dragão Negro. Ele apresenta os 3 órfãos da temporada 3 que apareceram no anime. Ele fala em palavras sobre o relacionamento do Allen e da Anya e outras coisas também. Esse volume parece ter um ar mais leve do que os outros, mas ele é muito importante para o desenvolvimento da obra, assim como todos os outros também. A JC Staff fez um péssimo trabalho ao cortar ele assim. Sério, eles cortaram muita coisa importante para o desenvolvimento da novel. Eles cortaram cenas da Freya, eles cortaram cena da Aina, eles cortaram muita coisa que era muito importante para o decorrer da série, porque o Omori gosta de fazer isso. Coisa do volume 1,
ele tá reaproveitando no volume 17 da novel, então a série inteira é muito importante. Então eles terem cortado esse volume 8 é uma merda inteira, uma merda imensa que eles fizeram, e é uma coisa que eu não consigo deixar de ficar revoltado por isso. Então por isso que agora eu distinto falando com vocês, eu recomendo que quem só assistiu o anime leia a novel, porque a novel tem muito detalhe, muita coisa que o anime cortou, e se você ler a novel você não vai se arrepender. Agora, depois do resumo e desse desabafo que eu fiz com vocês, eu vou encerrar o vídeo. E se você gostou, deixa aquele like aqui pra ajudar no meu trampo. Comenta aqui nos comentários o seu feedback, o que vocês querem ver no canal, se você gostou do vídeo, o que você acha dessas paradas tudo. Compartilha o vídeo aí com seus amigos, compartilha com todo mundo aí. Me sigam nas redes sociais. Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal pra ajudar ele a bater 10k, que essa é a nossa nova meta. E é isso, me despedindo de vocês, aquele abraço e fui.